Fala, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de História do Cristianismo. Pela minha indumentária você percebe que Petrópolis está bem frio. Parafraseando lá o Djavan, um dia frio, um bom lugar para ver um vídeo, né? Então hoje vamos conversar um pouco sobre a escolástica, tá? Esse movimento da filosofia cristã medieval na Baixa Idade Média. Lembro que Alta Idade Média no início da Idade Média e Baixa Idade Média é depois do ano 1000. Então a gente está aqui aproximadamente no ano 1200, 1300. E aí nós colocamos na capa o príncipe da escolástica, que é São Tomás de Aquino, sem dúvida nenhuma um dos personagens mais importantes da história, não apenas do cristianismo, mas da intelectualidade ocidental. Então hoje vamos falar um pouco sobre essa temática que é extremamente interessante e extremamente pertinente para que você possa entender um pouco da estrutura do cristianismo, né, e como que o cristianismo vai beber ainda da fonte da escolástica de uma maneira ainda muito perene, muito precisa. Tá? Vamos lá. Temos aqui a definição clássica de escolástica. A escolástica ou escolasticismo, né, daí que vem escola, tá? Na escola, às vezes, as pessoas falam assim, né? Nossa, quem foi o cara que inventou a escola? Os escolásticos, tá? E também os gregos, sem dúvida nenhuma, antes dos escolásticos, né? É uma linha dentro da filosofia medieval, tá? Então, como eu disse, da Baixa Idade Média, de assentos notadamente cristãos, surgida da necessidade de responder às exigências da fé ensinada pela Igreja. Tá? Então, esse primeiro tópico aqui já dá um curso de 6 meses. É uma linha dentro da filosofia medieval de assentos notadamente cristãos, surgida da necessidade de responder às exigências da fé ensinadas pela Igreja. Tá? Então, a gente vai falar disso também. Quais são as exigências da fé nesse período? Eu posso te perguntar, né? Você que está em casa, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de entrar na tua casa, né? Hoje aqui, né? Em Petrópolis, uma manhã uma tardezinha de sábado, bem chuvosa, propícia para o estudo, para tomar também, né? Um cafezinho quentinho aqui na minha caneca da UCP, fazendo uma propaganda da instituição. Até que não está mais tão quente assim. Né? Ensinada pela Igreja, né? Considerada até então como a guardiã dos valores espirituais e morais de toda a cristandade e também do mundo conhecido. Por assim dizer, responsável pela unidade de toda a Europa que comungava da mesma fé. Esta linha do pensamento escolástico, tá? Vai do começo do século IX, tá? Então, aproximadamente no ano 1000 e pouquinho, tá? Até o fim do século XVI, até 1500 e pouquinho, tá? Então, a gente pode colocar do ano 800 e pouco, tá? Ao ano 1500 e pouco, tá? Ou seja, até o fim da Idade Média. Eu posso dizer que a escolástica começa num período chamado Renascimento Carolíngio. Tá? Eu falei um pouco na aula passada, nesses vídeos que eu tenho feito, né, sobre o Renascimento Carolíngio. Tá? Então, vale a pena você também dar uma olhadinha no que é o Renascimento Carolíngio, para você entender um pouco o movimento, né, de renascimento. Né? Alguns historiadores, como Marc Bloch, como Lucien Lefebvre, como Georges Duby, falam que o Renascimento não começa lá com a queda do Império Romano do mundo oriental, com a queda de Constantinopla. Não. O Renascimento começa com Carlos Magno, quando ele é coroado no ano 800 na Basílica Vaticana, na antiga Basílica Vaticana, não a Basílica Vaticana atual. Tá? Esta linha, como eu disse, vai do início do século IX até o fim do século XVI, ou seja, até o fim da Idade Média. Este pensamento cristão deve seu nome às artes ensinadas na altura pelos escolásticos, nas escolas medievais. Então, os escolásticos eram aqueles que ensinavam nas escolas medievais. Tá? Essas artes podiam ser divididas em trívio e quadrívio. Tá? Trívio e quadrívio. O trívio, a gramática,
a retórica e a dialética, as letras, a filosofia, tá? O letramento, a dialética socrática, tá? Todo o embasamento filosófico da dialética, tá? A retórica, a arte de bem construir um discurso, tá? E aí a retórica e a oratória dentro da igreja e depois também a homilética dentro da igreja. Então se aprendia isso, a gramática grega, a gramática latina, mais o grego que o latim, tá? O grego era a língua dos doutos, era a língua dos cultos, tá? O latim, apesar de ter um latim clássico, o latim era considerado uma língua menor do que o grego. Tá? Interessante que Agostinho de Hipona foi muito criticado por não escrever em grego, apesar de saber grego fluentemente, mas ele escreve em latim. Tomás de Aquino também escreve em latim, mas sabia grego também fluentemente. Tá? Este pensamento cristão deve seu nome às artes ensinadas na altura pelos escolares nas escolas medievais. O trívio seria as disciplinas humanas, né? A gramática, a retórica, a dialética, tá? A filosofia. E o quadrívio, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. A escolástica resulta essencialmente do aprofundar desse movimento dialético filosófico, tá? E aí a gente tem as escolas medievais, as faculdades medievais. Bruno, na Idade Média, já tinha faculdade medieval? Sim. Se nós pensarmos no Brasil, né, a primeira universidade no Brasil é 1920, que é a UFRJ. E depois a USP, em 1934, se não me falha a memória. E depois a UCP em 53. Olha, como é que o nosso sistema universitário é recente. Bruno, mas tinha faculdade lá quando Dom João VI veio para o Brasil, né? Em 1809, né, já tinha faculdade de Direito, faculdade de Medicina na Bahia, papapá, tá. Mas universidade é diferente de faculdade. Aqui eu botei até faculdades medievais, mas na verdade são universidades medievais. Porque a universidade é um conjunto de faculdades. Então, por exemplo, aqui na Universidade Católica de Petrópolis, nós temos as faculdades de letras, a faculdade, aliás, de filosofia, a faculdade de história, a faculdade de pedagogia, a faculdade de teologia e a faculdade de música, tá? As cadeiras dessas faculdades. Você pode se formar licenciado em música, em pedagogia, em letras, em filosofia, em história e em teologia. Isso só dentro do CTH, que é o Centro de Teologia e Humanidades. A universidade tem mais 30 faculdades. Por isso que é universidade. É o universo do saber. Tá? O Brasil só foi ter universidade em 1920. Interessante que esse projeto surgiu porque o rei da Escócia ele estava visitando a América e todo lugar que ele visitava ele recebia um título de doutor honoris causa, né? E o Brasil não tinha como dar um título de doutor honoris causa porque não tinha universidade. E aí desengavetaram um projeto, inclusive no prédio aqui da UCP, no prédio da Barão do Amazonas, se reuniram alguns ilustres governantes brasileiros e fundaram a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aliás, do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E depois a USP em 34. Tá? Vamos lá para o mundo medieval. O mundo medieval, né, e a Europa tem uma tradição universitária muito mais antiga do que a nossa. Isso aí, sem dúvida nenhuma, nós bebemos muito disso também. Tá? A primeira universidade, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, tá? Que até grifada de uma outra maneira, é a Universidade de Bolonha, na Itália, em 1088. Né? Quem fala muito bem sobre as universidades medievais é meu querido amigo professor Marcos Levi, né? Tem umas palestras sensacionais sobre as universidades medievais, deu uma palestra agora na semana do CTH, aqui na nossa queridíssima Universidade Católica de Petrópolis. Né? Eu tenho Oxford, né? Paris, que depois vai virar a Sorbonne, né? É o bairro, né? Cidade, aliás, Módena, Cambridge, não Cambridge nos Estados Unidos, na Inglaterra, Salamanca, Montpellier, né? Pádua, Nápoles, Toulouse, tá? Siena, Valladolid, tá? Múrcia, Coimbra, Madrid, Lérida, Roma, Florença,
Pisa, Praga, Pávia. Olha a quantidade de universidade, tá? Olha, de 1088, né, a 1361. Olha, eu pergunto para você, meu amigo, que está em casa, né? A Idade Média, e aí vai, né? Ó, Cracóvia, Viena, Pécs, Edimburgo, que é a Universidade de Lutero, Colônia, que é a Universidade do Papa Bento XVI, Ferrara, na Itália. Eu te pergunto mais uma vez, a Idade Média é treva ou é luz? Olha como é que isso serve um pouco para desmistificar o que a gente pensa que é a Idade Média, ou imagina que é a Idade Média, tá? Cuidado com, às vezes, com o que se escuta e com leituras sem muito embasamento teórico e metodológico. Muitas vezes ficamos presos a lendas e não adentramos na verdade sobre o fato que a gente está pesquisando. Meu papel como professor de história é justamente tentar desmistificar um pouco as questões que envolvem a história e principalmente a Idade Média, sem dúvida nenhuma. Tá? Nesse sentido, a Idade Média traz luzes para o mundo moderno. Tem um livro que eu gosto muito do professor Arnaldo Momigliano, que se chama Raízes Clássicas da Historiografia Moderna. E ele vai falar que como o mundo medieval fundou o mundo moderno. É claro que quando você fala mundo medieval ou Idade Média, o termo já é extremamente autopejorativo, né? Como é que foi o vídeo do Bruno? O vídeo foi bom? Não. O vídeo foi ruim? Também não. O vídeo foi médio, foi medíocre, tá? Justamente porque a teoria do iluminista francês, tá? Pós Revolução Francesa em 1789, é que a Idade Média é treva porque a religião e o pensamento metafísico que está surgindo nesse momento, tá? Especificamente mais sistematizado, né? Impediam o homem de olhar para suas próprias potências. Olha, isso não é verdade. Muito pelo contrário, né? As universidades surgiram do empenho do homem pela busca da verdade, tá? E não apenas a verdade religiosa. A verdade, claro, iluminada pela fé cristã, mas a verdade das coisas. Você pega a física, né? A física é a busca da verdade sobre os fenômenos da natureza. E a igreja quer isso. O cristianismo quer isso. Tá? Eu lembro lá do saudoso João Paulo II, na sua carta encíclica de setembro de 1998, Fides et Ratio, fé e razão. A fé e a razão constituem como duas asas que elevam o pensamento humano, o espírito humano, à contemplação da verdade. Então, as universidades não eram só para ensinar a padres. Não. Também uma outra coisa que é uma besteira sem tamanho. Dizer que as universidades medievais ensinavam só sacerdotes, só monges. Isso não é verdade. Tá? O próprio Gregório VII, né, era filho de um sapateiro. Né? Então, pessoas humildes também estudavam nas escolas medievais. Tá? Claro que a gente não pode fazer um anacronismo histórico. A gente não pode querer comparar o acesso à educação hoje com o acesso à educação no ano 800. Tá? É um pecado fazer isso. É um pecado histórico fazer esse anacronismo. Eu não posso julgar a Idade Média sentado aqui confortavelmente, na minha cadeirinha confortável, tomando meu café, né, com uma câmera de boa qualidade aqui em Petrópolis, num dia frio, um bom lugar para ver um vídeo. Não posso fazer isso, porque eu vou acabar olhando a Idade Média impregnado com o que eu vivo hoje. Isso é muito complicado. Tá? Vamos avançar. Vamos lá. E aí eu te pergunto, é treva e a luz? Bruno, mas na Idade Média teve a Inquisição? Sim, teve a Inquisição. Tá? A Inquisição, que vem do termo inquerir, inquérito, tá? Salvaguardou a fé católica.
Bruno, mas a igreja mandava matar. Mais ou menos, tá? A gente não tem como dividir nesse momento igreja e Estado. Igreja e Estado era uma coisa só, tá? E outra coisa, tentar contra a igreja era um crime, não contra a igreja apenas, era um crime contra o Estado. E a pessoa só levava a morte, só ia à morte, se continuasse pregando algo que é contra as leis da igreja. Bruno, mas isso é um absurdo. Hoje, naquela época não. Naquela época isso configurou a salvaguardar a fé. Quem não quisesse ser cristão era só sair do lugar, tá? Então, mais tarde, nós vamos fazer um vídeo, um podcast só sobre a Inquisição, tá? Bruno, mas teve também as cruzadas, né? Deus o quer, vamos à guerra. Lá em 1095, Urbano II, né? A cruzada que foi uma sacada do Urbano II, porque os reinos cristãos estavam em guerra entre si, tá? Ele criou um inimigo comum para acabar com a guerra na Europa, tá? E o inimigo seria o islâmico, que era um problema muito grave, porque o cristão ia para Jerusalém e ele era massacrado pelos islâmicos, porque não conseguia chegar em Jerusalém. Então, a primeira cruzada em 1095, depois se desvirtuou um pouco as questões das cruzadas. Também vou fazer um podcast só sobre as cruzadas, falar um pouco sobre essa temática, que sem dúvida também é sensacional. Mas, sem dúvida nenhuma, foi algo que mudou também a face da Europa. Quando eu costumo dizer que quando o homem medieval cruzado chegou no Oriente Médio e viu cidades azulejadas, foi um choque cultural incrível. Porque o homem cruzado medieval, ele vivia em situações insalubres na Europa Central. Tá? Tomar banho nesse período na Europa era quase que uma sentença de morte. Porque quem teria madeira para se aquecer? Quem teria dinheiro para aquecer água? Era muito complicado, extremamente complicado. E você não tinha lá, né? Ducha Corona, toma um banho de alegria num mundo de água quente. Não existia isso. A pessoa tomava um banho, né? 40 graus abaixo de zero, né? Na Alemanha. Esse dia estava morto de pneumonia. Não, eu tomava um Benegripe. Não existia isso. Tá? Não tinha como. Né? As pessoas morriam de tudo. Né? O que salvou a saúde da Europa foi a América. Né? Quando o homem europeu veio para a América, ele descobriu duas frutas. A laranja e o limão. Tá? Frutas cítricas, principalmente. E aí a fruta cítrica tem vitamina C. Né? O medieval morria muito de escorbuto, né? Que é falta de vitamina C. Tá? Vamos lá. E aí um pouco do que eu estou falando, né? É chamado césaropapismo. O Estado, né? O poder laico igual ao poder da igreja. Esse poder laico e o poder da igreja se misturavam, se confundiam muitas vezes. Um pouco do que eu falei na aula passada, você que está tendo curso comigo imediatamente, né? Você que está acompanhando o curso agora, seguindo, né? Tô com 2 cursos agora, o curso em Teresópolis e o curso aqui na Universidade Católica de Petrópolis, né? No curso de pós-graduação. Você que está seguindo o curso, eu falei isso um pouco na aula passada, né? Lá você tem lá o Ditatus Papi, do São Gregório, né? São Gregório Magno, né? O Ditatus Papi, o poder da igreja, né? A igreja tem que mandar na igreja, não é o Estado que manda da igreja. Claro que isso foi um processo que demorou para acontecer, que demorou para ter essa separação total da igreja e do Estado. A gente tem um marco, é importante, o Concílio de Trento, mas a gente pode dizer que a igreja se separou do Estado totalmente só na Revolução Francesa. Claro que se você pegar um teólogo, ele pode te dar uma outra perspectiva, tá? Entender esse fato olhando de uma outra maneira, olhando com uma outra configuração. Eu, como professor de História, vejo dessa forma, enxergo dessa maneira. O poder laico e o poder da igreja se fundiam, era uma coisa só. Tá? E aí é chamada a religião total. Tá? Eu tenho aqui Carlos Magno,
né, fundador da dinastia carolíngia, que nós vimos um pouco na aula passada, tá? Deixa eu retornar aqui, se você não acompanhou a aula passada, vamos retornar aqui, a coroação de Carlos Magno, tá? Carlos Magno é neto de Carlos Martel, filho de Pepino Breve, que criou os estados pontifícios, né? A igreja como um senhor feudal também, e aí tem a coroação de Carlos Magno que é coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, aí tem a bandeira da Alemanha, né? A bandeira também de Petrópolis, né? Luís o Piedoso é filho de Carlos Magno. Luís tem 3 filhos, né? Que dividem, né? Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Eles dividem os seus territórios e aí começa a famosa Idade Feudal, Europa Feudal, né? E a gente já está aqui na Escolástica um pouquinho depois disso, tá? Então, só para lembrar um pouquinho a história de Carlos Magno. Carlos Magno, sem dúvida nenhuma, o rei sacerdote, o Basileus, empreendeu uma evangelização militarizada, tá? Terminou de evangelizar também a Inglaterra, fez lá uma cidade sensacional que foi capital do Império de Lotário, né? Aix-la-Chapelle, né? A casa da cátedra do chapéu, né? Aix-la-Chapelle, que é nas imediações de Paris, não é Paris. As pessoas falam, Aix-la-Chapelle é Paris. Não, não é Paris, tá? Aix-la-Chapelle é uma cidade na circunvizinhança. Claro que Paris moderna hoje incorporou no território de Aix-la-Chapelle, tá? Então, a religião total é isso. Não existem problemas civis. Todos os problemas são problemas religiosos, tá? O cristianismo e o mundo ocidental já viveu isso. Bruno, existe isso ainda? Existe. Eu costumo dizer que o mundo árabe islâmico, tá? O mundo árabe islâmico, a pessoa pode ser árabe e ser católica. A pessoa pode ser árabe e ser judeu. A pessoa pode ser árabe e ser gnóstico. O mundo árabe, especificamente islâmico, por que eu estou falando da Arábia, né? Porque na Arábia tem uma concentração muito grande de islâmicos partidários, de partidos políticos islâmicos que são extremamente fundamentalistas. Cuidado, você que me ouve, com a palavra radical, tá? Radical é estar preso a uma raiz. Diferente do fundamentalista, que pega a radicalidade de estar preso a uma raiz e exacerba isso, com violência, com ódio, tá? A palavra muçulmano é aquele que serve a Alá, respeita seu irmão e a natureza. Uma pessoa que coloca uma bomba e se joga na frente da outra pessoa ou mata uma pessoa, não é um muçulmano, não é um islâmico, tá? O Islã, que é uma religião que prega a paz. Uma má interpretação do islamismo é isso que acontece. Fundamentalistas, tá? Eu posso dizer que esses fundamentalistas, tá? Eles ainda estão na Idade Média, na nossa Idade Média, com uma religião total. Tudo é problema religioso. Não separa o civil do religioso. Tudo é religião. Todos os aspectos da vida do homem são regidos pela espiritualidade, por Alá, o clemente, o misericordioso e o compassivo. Tá? Esse fundamentalismo, infelizmente, mancha a religião islâmica. Eu tenho vários amigos islâmicos, inclusive tenho um amigo da comunidade Ahmadiyya aqui de Petrópolis, né? Ahmad Izar Zafar, vem sempre dar uma aula aqui para mim na UCP sobre o mundo islâmico e sobre a comunidade Ahmadiyya. Né? As pessoas ficam admiradas, né? Com as coisas lindas que o Islã fala, com as coisas lindas que tem no Corão. Né? E vem uma contraposição entre o que está escrito e o que é interpretado, justamente o fundamentalismo. O cristianismo já passou por esse processo também de fundamentalista, também de colocar todos os aspectos da vida do homem na questão religiosa. Né? Em nome de Deus, já se fez grandes coisas que, para a gente hoje, são coisas incompreensíveis. Tá? Então, a gente tem que entender esse contexto, sem perder a fé, tá? Olhando que a igreja também passou por esses momentos e não passa mais. Beleza, o que a gente pode fazer?
entender esse processo, tá? Claro que se fala muito disso aqui, né? Inquisição e Cruzada. Esses dois movimentos, né, apesar de ser muito controverso, as pessoas terem, né, principalmente quem ataca muito a igreja, esses dois movimentos, na verdade, salvaram a Europa. Tá? Ah, mas a igreja matou 500 milhões de mulheres e crianças, né? Como fala lá o Dan Brown, né? Gente, se a igreja tivesse matado 500 milhões de mulheres e crianças, não teria humanidade. Não era possível ter 500 milhões de mulheres e crianças nesse período na Europa. A densidade demográfica, a demografia, era muito pequenininha. Né? Então, cuidado com o que se lê. Tá, vamos lá avançar. E aí a gente tem, né, o grande São Tomás de Aquino, príncipe da escolástica. E eu indico, para conhecer um pouco da vida de Tomás de Aquino, esse livro sensacional do Chesterton, tá? Que é um dos grandes teólogos do iníciozinho do século XX, né? Chesterton, sensacional, né? Na primeira metade do século XX. Né? Ele vai falar São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino, né? A espiritualidade da paz e a complexidade da razão, tá? A espiritualidade da pobreza com Francisco e a espiritualidade voltada para a razão. Esse livro, sem dúvida nenhuma, é sensacional. Se você estiver me ouvindo e você pegou emprestado esse livro de mim, por favor, me devolva. Porque se você tivesse me devolvido o livro, eu estaria mostrando aqui para o pessoal que está vendo o vídeo, né? Esse livro eu emprestei, a pessoa não devolveu. Estou tentando comprar outro, mas é um pouco difícil. Já, né? Entrei até em contato com a editora aí de Ouro para ver se eu consigo. Né? Esse é sensacional porque ele é ilustrado, é um livro belíssimo. E com conteúdo Chesterton, né? Dispensa apresentações, tá? Vale a pena ler. Nos nossos próximos vídeos nós vamos falar um pouco também das ordens mendicantes, São Francisco e os dominicanos também. Tá? E aí vem um pouco da catequese tomista, né? Iluminados pelo príncipe da escolástica, uma forma mais eficaz e mais intelectualizada de pregação da fé cristã, utilizar a lógica, as coisas naturais para provar a existência de Deus. Tá? E a gente vai, no próximo vídeo, iluminados pela teologia de Tomás de Aquino, tá? Vamos falar um pouco mais sobre Tomás de Aquino, falar um pouco mais sobre a mística de Tomás de Aquino e vamos também falar sobre as 5 vias de conhecimento de Deus de Tomás de Aquino. Claro, tem outros escolásticos, ok? Por exemplo, eu gosto muito de Anselmo da Cantuária, sensacional, tá? E outros. Mas Tomás de Aquino, sem dúvida nenhuma, é o príncipe da escolástica, tá? Então, nas próximas aulas, fiquem atentos que a gente vai continuar essa história tentando mostrar um pouco sobre as 5 vias de conhecimento de Deus de Tomás de Aquino. Né? Muitas vezes a gente se pergunta, Bruno, será que Deus é uma invenção do mundo ocidental? Será que Deus é algo que foi criado para responder os meus anseios, minha falta de alento em relação a algumas temáticas que eu em si não consigo contemplar totalmente a verdade sobre aquilo? Será? Você já parou para pensar um pouco nisso? Será que Deus não é uma formulação para, na verdade, curar as minhas carências? Tomás de Aquino vai te responder que não. Tá? E a fé cristã está toda embasada nisso. Tá? Fique atento. Essa é a próxima aula. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.